Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube. Você pode ir também ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /. No blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Tem ainda o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 2 de setembro de 2025. 2 de setembro, segundo dia do mês, temos o tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. E também é importante dizer que estamos vivenciando a 22ª semana do tempo comum, cuja cor é verde, hein? A cor dos paramentos litúrgicos nesse tempo comum. Normalmente, no tempo comum, a cor é verde. A não ser quando tem uma memória ou uma solenidade. Aí pode ser vermelha, pode ser branca. Vamos lá, então, no rito temos a missa e escolha. A primeira leitura é a leitura da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 1º ao 6º e do 9 ao 11. Irmãos, quanto ao tempo e à hora, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então, de repente, sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Por isso exortai-vos e edificai-vos uns aos outros, como já costumais fazer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 26 na Bíblia Vulgata, 27 na Hebraica, versículos 1º, 4º, 13 ao 14, refrão 13. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Repetamos. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Repetamos. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois vamos proclamá-lo. O Evangelho de hoje é escrito por São Lucas, capítulo 4, versículos do 31 ao 37. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo, e Deus visitou o seu povo. Aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. A primeira reflexão eu passo para vocês do livro Igreja em Oração. No texto, Jesus está na Galileia. Nesta cena, chamam a atenção dois aspectos. O primeiro, o reconhecimento do espírito mau de quem é verdadeiramente Jesus, é o Santo de Deus. E o segundo aspecto é a derrota do mal pelo poder, autoridade, exousia do Senhor. O mal não triunfa diante do bem, pelo contrário, em Deus, por meio de Jesus, a força de Deus, nós já somos libertados e salvos. Em Deus nós já somos libertados e salvos, mas temos que aderir a Ele, não é? Temos que ter fé nele. Vamos agora aqui ao livro Palavra e Vida, que tem uma reflexão sobre este evangelho. Lucas 4, versículos do 31 ao 37. Diz o seguinte: "Não acredito que os que estavam com Jesus se admirassem por encontrar alguém que tivesse poder. O que os deixava admirados verdadeiramente era encontrar uma pessoa que colocava sua autoridade a serviço dos menos aquinhoados, a serviço da salvação dos que mais precisavam." Essa era a novidade. Diante dos reis que se aproveitavam de seus súditos, diante dos sacerdotes e fariseus que só se preocupavam com a pureza própria e em cumprir as normas, Jesus emprega sua autoridade para fazer o bem. Começa uma nova etapa com Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Aqui no livro O Pão Nosso de Cada Dia também temos uma reflexão sobre Lucas 4, versículos do 31 ao 37. Aqui normalmente é mais filosófica e também espiritual. A palavra é o livro, então, Pão Nosso de Cada Dia. A palavra de Jesus tem autoridade, conforme o versículo 32, e poder para vencer o mal, no versículo 36. É uma palavra eficaz, que produz efeitos. Os exorcismos são continuação da sua vitória sobre Satanás quando das tentações no deserto. Nos exorcismos, seu poder se estende aos outros. Na paixão, atingirá o mundo inteiro. Diferentemente dos milagres que aconteciam com certa naturalidade, os exorcismos enfrentam resistências que, em vez de diminuírem, crescem à medida que avança o ministério de Jesus. Antes de ser derrotado, o inimigo reúne todas as suas forças. Os exorcismos não são gesto de magia, mas anúncio da boa notícia. O mal do ser humano pode ser vencido. Por isso, Lucas coloca um exorcismo bem no início do Evangelho, logo depois do discurso programático, dentro da moldura do poder
da palavra. Lucas quer com isso mostrar o fruto primeiro e maduro da palavra, quando o mal é silenciado e bate em retirada com o rabo entre as pernas. O Evangelho começa mostrando que o ser humano, a despeito de discursos abstratos, não é livre, é habitado, quando não possuído e arrastado pelo mal. Ouve a sua voz, executa suas ordens, enreda-se em suas garras, prisioneiro como uma larva no seu casulo de seda. Livre por essência, prisioneiro na existência, precisa ser libertado para vir à luz e voar para a luz. Olha, o homem é prisioneiro do diabo, do mal. É o que diz aqui. Enreda-se nas garras do mal, prisioneiro como uma larva. O mal que está no mundo, o pecado. Os exorcismos representam a ação principal de Jesus e manifestam o sentido de toda a sua ação. Ele veio ao mundo para libertar o ser humano escravizado pelo mal. Pecado. O homem possuído é símbolo de um homem não homem, dominado pelo mal. O exorcismo é difícil processo de libertação do ser humano, envolvendo a graça de Deus e o que resta da liberdade humana. Quando o homem está possuído pelo mal, pelo pecado, resta pouca liberdade. A luta atingirá o seu clímax na cruz, quando todas as forças contrárias se desencadearão contra Jesus para serem vencidas na morte daquele que se deixou vencer pelo amor. Essa luta é a luta de toda a vida de Jesus, e à medida que ele vai em frente, ao invés de ceder, se exaspera. O exorcismo fundamental da vida cristã é o batismo, sinal da fé. A escuta da palavra e o mergulho na morte e ressurreição de Cristo nos associam por toda a vida à luta e à vitória de Cristo. O que é, porém, esse espírito do mal segundo o Novo Testamento? Ele rouba a palavra, adora o ídolo da riqueza, entra no coração de Judas e nos exorcismos aparece como aquele que possui a tortura. Ele tortura o ser humano. É chamado de Satanás, tentador, e de diabo, divididor. Diabo que divide. Mas tem outros nomes também. O forte, o maligno, o tentador, o leão, o homicida, porque pai da mentira, o príncipe deste mundo, pois chega mesmo a dizer, tudo está nas minhas mãos. Desde o princípio, passou aos homens uma falsa imagem de Deus, levando-os a desobedecerem, terem vergonha, terem medo e esconder-se. Por causa dele, o homem, afastando-se de Deus, perde-se a si mesmo, cresce sua vergonha, cai a autoestima, aliena-se de si próprio, dos outros, da natureza, sacrifica-se aos ídolos e torna-se semelhante a eles, mudos, cegos, surdos, sem gosto, incapazes de mover-se e de realizar-se. É a falência total. De depositário da glória de Deus, o homem torna-se a habitação das trevas, despedaça-se, dissocia-se e se fragmenta nos vários ídolos. Ao invés de ser uno, torna-se um monte de cacos, como uma legião do mal que lhe faz mal. Não acreditando no amor de Deus, torna-se egoísta. Preocupado com salvar a si mesmo, só tem olhos para si. É a falência, a miséria e a degradação total. O mal, que é a ausência de bem, conforme Santo Agostinho, toma o lugar do bem, do qual o homem se esvaziou. Mal passa a fazer mal. Um mal sem fim, um abismo de mal infinito, como Deus, do qual o homem se afastou. Esse mal há um tempo, interior e exterior. Solidifica-se, exterioriza-se e se organiza em instituições e redes aparentemente boas, porque avançadas, modernas, eficazes. Na verdade,
São máquinas de multiplicar a iniquidade, a injustiça. Criadas pelo homem, fizeram do homem peças de sua engrenagem. Como o feitiço que se voltou contra o feiticeiro, mesmo as instituições positivas têm a tendência de transformar-se no contrário daquilo para o que foram criadas. Em nossa insegurança, passamos a servi-las ao invés de servirmos-nos delas. Pensemos na família, na escola, no local de trabalho, nos hospitais, nos lugares de diversão, nas igrejas, nos meios de comunicação, nas cidades, para não falarmos dos presídios, dos manicômios, dos bancos, dos campos de batalha. A igreja, santa criatura da Trindade, e o Estado, santa criatura da humanidade criada à imagem da Trindade, também sofrem os ataques do mal e muitas vezes se acumpliciam. Muitas vezes se acumpliciam, quando não se deixam contaminar. O mal, maior ou menor, não é necessário. É fruto da perversão da inteligência e do coração dominados pelo medo. Ao invés de verdade, procura a utilidade. Ao invés do bem, o prazer. Ao invés do amor, o interesse. E por quê? Porque o ser humano, tendo perdido Deus, sente-se angustiado pelo seu próprio nada e procura paz. O ser humano, tendo perdido Deus, sente-se angustiado pelo seu próprio nada e procura paz. Quantas pessoas estão nessa situação? Jesus nos veio libertar de todas as formas do mal, pessoal e social, concreto e estrutural, natural e moral. Jesus nos veio libertar da própria morte. O caminho passa pelo próprio homem que, ao invés de obedecer às sugestões enganosas do inimigo, vai encontrar só na obediência à palavra de Deus a vida e a liberdade. Ao invés de obedecer às sugestões enganosas do inimigo, o homem vai encontrar só na obediência à palavra de Deus a vida e a liberdade. Então, sejamos obedientes à palavra de Deus para encontrarmos a liberdade, a vida. Jesus, seu nome diz, é o Salvador. Sua salvação não é algo exterior a nós, mas nós mesmos assumidos e restituídos à nossa verdadeira dignidade de filhos e irmãos em Cristo. Este é o sentido profundo do exorcismo, devolver o ser humano a si mesmo e a Deus, de quem é imagem. Libertado do mal que lhe faz perder a Deus e a si mesmo, o homem é devolvido a si mesmo e está salvo. O mal, tirano, temido, sedutor, dominador, perde o seu caráter de fatalidade. O ser humano reencontra a esperança. Ao invés de agir pelo mal menor, age pelo bem maior, que é a maior glória de Deus, conforme diz Santo Inácio de Loyola. E a glória de Deus é o homem vivo, conforme diz Santo Irineu de Leão. Que bonita interpretação. Gostei mesmo e acho que vocês também gostaram, não é? Eu quero até aproveitar e passar alguma informação sobre a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 1 até o 6 e do 9 ao 11. Vejamos o que diz aqui, o rodapé da Bíblia 1990. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses, versículos do 1 ao 6 e 9 ao 11. Vamos lá. Saber com precisão a data da parousia, do juízo final, da volta de Cristo, é desejo muito humano, porém fadado à frustração. Conforme a tradição cristã, só Deus Pai conhece o momento preciso da volta de Cristo. Quanto a esse dia e hora, ninguém sabe nada, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai é quem sabe. Está no texto escrito por São Marcos, capítulo 13, versículo 32. Aos cristãos cabe esperar com o espírito vigilante. A luz é símbolo da vida, enquanto
as trevas são símbolo do mal e da morte. Então, trevas são símbolo do mal e da morte. E luz, na Bíblia, é símbolo da vida. Para o apóstolo São Paulo, o cristão é aquele que acredita na vida e luta por ela, sem aceitar nenhum compromisso com as estruturas que produzem a morte. A imagem militar do versículo 8º sugere que o testemunho cristão é verdadeiro combate com as armas da fé, do amor e da esperança, e a fé leva ao conhecimento da verdadeira justiça, da verdade e da justiça. O amor produz novas relações entre os homens. A esperança abre o futuro para a liberdade e a vida. Então, é uma reflexão sobre a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Agora vamos aos santos do dia. Santos do dia 2 de setembro. É santo de 2 de setembro Antonino de Apameia, mártir, do século IV, quando faleceu. Santo Antonino de Apameia morreu apedrejado na Síria. Santo Antonino de Apameia, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 2 de setembro, São Justo, foi bispo. Morreu mais ou menos no ano 381. Justo renunciou à sé episcopal de Lyon após o concílio de Aquileia e abraçou a humilde vida dos monges de um eremitério no Egito. Então ele renunciou ao bispado para ser um monge, né? Isolado, vivendo isolado na oração. Santo do dia 2 de setembro, São Siagrio, foi bispo e faleceu no ano 600. Na diocese de Autun, na França, lutou denodadamente contra a simonia, a venda de cargos na igreja. Exigiu rigor no cumprimento da disciplina eclesiástica e promoveu estudos teológicos. Santo do dia 2 de setembro, Santo Agrícola, foi bispo e faleceu em 700. Após 16 anos de vida monástica, foi nomeado bispo de Avignon. Muito zeloso na pregação, empenhado na assistência e defesa dos mais necessitados, tornou-se santo católico. Santo Agrícola, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Bem-aventurada do dia 2 de setembro é a beata Ingrid da Suécia. Morreu em 1282, de nobre família sueca, enviuvou-se e entregou todos os seus bens para o serviço de Deus. Depois de uma viagem à Terra Santa, tomou o hábito da Ordem dos Pregadores. Fundou o primeiro convento de dominicanos na Suécia. Bem-aventurados do dia 2 de setembro são os beatos João Maria de Lau d'Alemans, Francisco José de la Roquefoucauld e Pedro Luiz de la Roquefoucauld, bispos, e 93 outros clérigos religiosos, todos mártires. Morreram em 1792. E eles morreram por se negarem a prestar o ímpio juramento que a famigerada Revolução Francesa impunha ao clero. Olha o que fez essa malvada, perniciosa Revolução Francesa. Eles foram trucidados no convento do Carmo, em Paris, na França. Bem-aventurado do dia 2 de setembro, beato Alexandre Carlos L'Enfant, foi presbítero, ou seja, sacerdote, padre, e também mártir. Morreu em 1792. Foi um padre jesuíta, renomado orador e grande devoto do Sagrado Coração de Jesus. Alexandre Carlos L'Enfant foi morto por se negar a jurar a Constituição Civil do clero. Beatos de 2 de setembro são os bem-aventurados João Francisco Burté, Apolinário Morel de Pousat e Severino Giraud. De acordo com o site franciscanos mapi.org.br,
Entre os numerosos mártires, numerosos cristãos assassinados pela Revolução Francesa, esses santos, esses até agora bem-aventurados, beatos, são recordados, em particular, alguns intrépidos defensores da fé e heróis do sacerdócio católico, filhos da ordem seráfica, condenados à guilhotina dia 2 de setembro de 1792. Então são vários, entre eles João Francisco Burté, dos frades menores conventuais, Apolinário Morel de Posati, Capuchinho, Severino Giraud, da Terceira Ordem Regular. Estes refulgiram primeiro pelo seu zelo sacerdotal e pela sua caridade para com os fugitivos, perseguidos, e depois pela heróica fortaleza com que suportaram o martírio, dando o admirável testemunho de sua fé. Foram beatificados pelo Papa Pio XI. Isso aconteceu no ano de 1926, ano do centenário da morte de São Francisco. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará e devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com o Criador de tudo, o Criador do universo, o nosso Criador. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, o Senhor vem. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem crer em Jesus como Deus, for batizado e arrepender-se dos seus pecados, terá a vida eterna, o corpo glorificado, transfigurado, semelhante ao de Jesus quando ressuscitou. Um corpo não mais sujeito a esse tempo e espaço, como vemos aqui. Será algo inexprimível, grandioso, inexpressável, indizível, inefável. São Paulo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, acesse @PauloRobertoMaciel 6/ ou repórterpaulomaciel.blogspot.com.